Vamos lá, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre tendências, sobre futuro, sobre consumo. Quando terminar, eu vou dar uns minutinhos também, se vocês quiserem ter alguma pergunta, conversar, a gente também vai estar à disposição para vocês. Então, eu vou falar um pouquinho do consumidor do amanhã, né? O consumidor da manhã, ele é um estudo que a gente já faz alguns anos na Mosaic Lab, e eu sou uma das sócias, que nem ela tinha comentado, né, da Mosaic Lab, fundadora. Acho uma empresa que faz inteligência de mercado. Então, a gente trabalha com vários âmbitos de inteligência de mercado, né? Análise de databases, análise de tendências, análise de movimento comportamental, né? Estudo de posicionamento de marca, estratégia, né? E esse estudo aqui que a gente faz, a gente tem toda uma parte de cool hunting, né, que é você olhar todo esse lado exploratório, qualitativo das movimentações que estão acontecendo, mas a gente também faz um mapeamento de comportamento. A gente junta nessa parte mais qualitativa números, para a gente entender também a dimensão, né, o quanto que quantas pessoas estão pensando sobre aquilo, do que a gente está fazendo. E esse estudo aqui dessa onda que a gente vai ver foi feito em todos esses países, população 18 anos a mais, classe ABC equivalente Brasil para os outros países, tá? Então, quando a gente fala de tendência, a gente sempre fala de futuro, né? Toda palestra de tendência olha lá na frente, olha o futuro, o que vai acontecer de movimento. Só que o nosso futuro, a gente tem que falar muito de presente dessa vez. Porque o que aconteceu? A gente teve realmente um movimento ruptivo, né, que foi a pandemia, foi toda essa aceleração, que ela mudou muito as perspectivas que a gente tinha na parte de avaliação de tendência e movimentação. A gente teve uma aceleração de várias tendências, vários movimentos que vinham acontecendo. Então, quando a gente fala nesse nosso presente, né, a gente fala que a gente teve a evolução comportamental, mas na verdade foi a revolução comportamental, porque muitas coisas marcaram esses movimentos que a gente está tendo. Na pandemia, a gente fez vários estudos, aqui são alguns números de Brasil, que a gente perguntava para as pessoas, e aí, o que você está fazendo na pandemia? Como foi seu comportamento? Que residual que ficou e tudo mais? As pessoas falavam assim, passei a consumir mais online. Quantos artigos, né, vocês já não leram, né, falando sobre todos esses movimentos, né? Estou pesquisando mais, estou vendo lugar mais barato, quero coisa mais rápida, lugar próximo, de entorno, né, meu bairro, olhando mais o meu bairro, quero ambiente aberto, fiquei muito tempo fechado dentro de casa, né, quero olhar ambiente aberto, quero marcas que têm valores, né, que ajudaram as pessoas aí na pandemia, nesse movimento de dor das pessoas, valorizar a diversidade, né, experiência de compra e tudo mais. Aí, olhando todo esse mundinho, né, uma coisa que sempre os clientes discutem com a gente, que eles falam assim, os consumidores emergiram mais racionais da pandemia. Depois da pandemia, a gente tem consumidor mais racional, eles estão olhando o preço. E não é muito isso que a gente vê comportamental, tá? O comportamental, na verdade, é que a gente tem um consumidor agora mais reflexivo. O consumidor reflexivo é diferente de um consumidor racional. O racional, ele realmente vai olhar, fazer decisões diretas e tudo mais. Um consumidor reflexivo é aquele que olha muito mais possibilidades. Então, o que aconteceu? Você foi obrigado, né, a trabalhar em casa, a estudar em casa, a conversar com as pessoas online, olhar outros lugares para você comprar, outros momentos de compartilhar com as pessoas que você gosta. E as pessoas aprenderam coisas novas. Né? Então as pessoas foram obrigadas a fazer as coisas diferentes. E quando você aprende coisas novas, você expande o seu conhecimento. Só que a gente fala que aprendizado, a gente tem um tempo para aprender, né? Tem coisas que a gente aprende super rápido, né? Tipo, né? Mas tem coisas que você demora um tempo. E a gente fala assim, no mínimo uns 6 meses, você fazendo uma coisa repetitiva, você muda o seu comportamento, e a gente ficou 2 anos na pandemia. Ficou 2 anos dando um MBA para as pessoas, né, de como se comportar com tecnologia, de como pensar diferente, né, e tudo mais. Então, não tem como a gente falar que não mudou o comportamento. Mas a pergunta que sempre vem é quanto que mudou o comportamento. Então, para ajudar um pouquinho nesse quanto que mudou de comportamento, né, a gente tem um estudo que a gente faz, nesse estudo de tendência, que é um mapeamento de mindsets. Mindsets nada mais é que a gente pega a população e a gente segmenta eles em comportamentos. Tá? A gente tem um padrão matemático que a gente vê das respostas das pessoas. E aí a gente mapeou lá em 2020, comecinho da pandemia, né, estava acontecendo, se as pessoas ainda não tinham começado, estava no primeiro semestre do MBA de tecnologia delas. Então ainda estava com seus comportamentos mais normais e, pum, né, comparou agora com o mindset que a gente teve em 2022, finalzinho do ano, que a gente fez esse estudo, está super fresquinho. O que a gente viu, tá? Esses aqui eram 6 mindsets que a gente tinha lá em 2020.
Então, basicamente, é como se a gente pegasse a população, dividisse ela, né, numa pizza aí de 6 pessoas, e a gente tem alguns traços em comum. Isso aqui é uma segmentação derivada com consumo, tá? A gente pensando em consumo. Aqui em cima a gente tem o flex consumidor, né, que é um consumidor que ele é pouco tecnológico, super tradicional, ele gosta de ficar na zona de conforto. Então, assim, eu vou comprar no mesmo lugar, vou na mesma joalheria, vou comprar nas mesmas coisas, quero sempre a mesma, aquela tradição, né, ali fechado, né, o mindset. Tem um microevolutivo, né, que ele é um pouco parecido com o tradicional, mas ele é um pouco aberto. Ele fala assim, nossa, é legal esse negócio assim de, né, coisas novas, diferentes. Né, essa cidade cosmopolita, mas eu acho que eu vou morar no interior, né? Então, assim, ele navega entre as coisas novas, mas ele ainda tem um pouco de receio, né? O medo e receio. É o segmento que mais tem medo de perder o emprego para tecnologias, né, no futuro. Aí a gente tem o consumidor controle, que existe desde que, vou brincar um pouquinho, mas desde que Deus criou Eva, né? Que começa a olhar todas as coisas, todos os detalhes, né? O mundo, todos os... então, aquele consumidor detalhista que fala, qual que é a origem disso? Da onde veio esse lugar? Que veio esse material? Como é que foi feito isso? Quem foi o designer? Quem que foi, né? Então, aquele consumidor que olha tudo no mínimo detalhe, mais ou menos 17% das pessoas têm esse driver um pouco mais forte quando compram. Aí a gente tem um biotransformador, que era mais ou menos 15% das pessoas nessa época, né, que tipo a natureza, né, esse vetor mais social, pesava muito nas escolhas deles de compra. Ele começou essa tendência nova, já vai um tempo, de olhar isso, né, pautando o consumo, então um consumo mais, né, de reflexão, né, eu estou realmente, né, comprando uma coisa que é bom para o mundo, né, bom para mim, né, e tudo mais. Aí o consumista, que tem Z e Y na palavra de propósito, porque é muita gente da geração Z e Y que está aqui nesse perfil. A gente chama do consumidor fluido, né, já nasceu online, então não tem essa barreira de online, offline. Aquele consumidor ele não entende omnichannel, porque ele é omnichannel, então ele não entende o que você fala, eu tenho isso na loja, não tenho isso no site. O preço aqui nessa região é um, o preço na outra região é outro. Né? Ele não consegue entender esse tipo de coisa, porque para ele as coisas são fluidas, as coisas são interconectadas, interligadas, né? Então, se eu faço isso numa categoria, por que eu não faço isso nessa categoria? Né? Então, tem esse ponto. E ele tem uma coisa forte aí de propósito, né? Que nem o biotransformador, né? Muito importante o propósito das marcas. E a gente tinha o tech revolucionário, nessa época, 8%, né, antes da pandemia, né, a pessoa falava assim, o mundo sem tecnologia não vive, eu quero minha casa tecnológica, eu quero as últimas tecnologias na minha vida, eu compro online, eu faço um monte de coisa. E nessa época a gente tinha um nicho, mais ou menos, de pessoas que viam isso forte, era mais ou menos 8%. Aí, né, a gente teve os movimentos, e o que aconteceu em 22, né, depois que pulamos, né, agora a nossa tecnologia nas pessoas no dia a dia, o flex consumidor, que era aquele nosso consumidor tradicional, caiu de 30% para 13%. Né? Então, a gente tinha muita gente tradicional na população, 30%, um terço das pessoas, que aprenderam coisas novas. Então, assim, eu sei que todo mundo aqui tem um familiar, conhece alguém que não comprava online, passou a comprar e agora continua comprando, não sabia trabalhar online, começou a trabalhar e agora... Está viciado em fazer a reunião muito mais ágil, muito mais fácil, muito mais fácil. Então, esse consumidor, ele teve que sair da zona de conforto de propósito e ele aprendeu coisas novas. Não que ele vai ficar super mega tecnológico, mas ele deu um avanço aí no salto. E aí o que aconteceu? Parte deles foi para outros consumidores. Deu uma mexida aí no tamanho dos consumidores que a gente tem na população. Cresceu bastante o biotransformador, de 15% para 20% aí, né? Então uma boa parcela das pessoas se preocupando com essa parte da sustentabilidade, né? Isso guiando aí as compras ou guiando os protestos também em relação às compras, né, e tudo mais. O microevolutivo continuou ali constante, o consumista cresceu de 12% para 18%. O tech revolucionário cresceu ali também de 8% para 16%, dobrou os tech revolucionários na população. Consumidor controle continuou parecido, 17 para 15, e aqui a gente já tinha falado do flex que caiu de 30 para 13. Então, o que acontece, né? A gente tem hoje na população
mais pessoas realmente com esse olhar mais sustentáveis, mais pessoas com esse olhar mais fluido, né, que as coisas são interconectadas, e mais pessoas que acham que a tecnologia é super relevante na tomada de decisão. Então, a gente tem um novo tipo de patamar de consumo, né, e não tem, o que a gente fala? Né? Na América Latina, a gente olhando é muito parecido também esses perfis. A gente tem um pouquinho mais ali na Argentina de conservador, né, do flex consumidor e tudo mais, mas é muito parecida essa proporção. Então é uma coisa que aconteceu em massa da sociedade e a gente tem essas mudanças no nosso dia a dia. Então não é percepção, as pessoas falam assim, eu acho que o consumidor está mais exigente. Não, ele não está, ele é de fato matematicamente comprovado, ele está mais exigente. Aí não temos volta ao normal, tá? Todo mundo me fala, quando a gente vai voltar ao normal? Não tem normal, gente. Normal é o que a gente segue a vida, né? A gente tem uma nova realidade, um novo momento, então novos comportamentos, novas experiências, novas expectativas. A barra de expectativa do consumidor cresceu muito em todas as categorias, tá? Mas o que move a escolha das pessoas, né? Então a gente selecionou marcas que as pessoas admiram e fez um modelo matemático também para entender alguns vetores que, né, dão essa propulsão para as pessoas, tipo, eu gosto dessas marcas, o que está por trás disso? Aí o que a gente vê? A gente tem ali uns territórios, né, que impulsionam essa atratividade. Basicamente a gente tem 4 territórios, tá? Aqui esses números são de Brasil. Um território que a gente chamou de Mega Power, o outro de uma conexão mais experiencial, um outro que vai olhando essa mudança aí da vida e a parte de preços, né? Olhar ali um preço mais baixo e tudo mais. O que é essa parte aqui, né, desse que é o Mega Power? O Mega Power não necessariamente mas é a percepção de, tá? São marcas que têm percepção de líder, percepção que ela é uma marca poderosa, percepção que é uma marca tecnológica, inovadora, e que são os gatilhos que usam muito isso. Marcas que conseguem fazer muita fusão cultural, se conectar com música, com games, com entretenimento, tá no lifestyle das pessoas, né? Então esse é um dos fatores que mais as pessoas admiram marcas. Marcas que você consegue fazer esse... Não, tá mostrando o meu estilo, tá mostrando o meu jeito, né? Assim, uma coisa que você consegue se destacar, né, para frente. Então, normalmente são marcas que têm um bom comércio eletrônico, né? Essa coisa da percepção de ser global. Então, só para vocês terem ideia, é uma categoria totalmente diferente de vocês, tipo chocolate, né? Você pega Lacta, as pessoas falam, é global. Entra aqui, entendeu? Não é, né? É uma marca local. Então, quando você tem essas percepções que geram para as pessoas isso. O outro é um outro campo, as marcas podem entrar em mais de um campo, tá? Um outro campo é um campo vinculado com uma experiência genuína, né? Uma marca que entende o estilo, que ensina algo, que inspira. Então são marcas mais que trocam conhecimento. Então eu vou te ensinar como faz isso, eu vou te ensinar qual é o melhor estilo, eu vou te ensinar como isso daqui é feito. Tem uma coisa muito de raiz, né? Mostrar a história, né? Então essa relação aí é forte. Respeitar familiar, respeitar o local, respeitar a comunidade local, respeitar o país. Outro driver que tem é essa parte que está super em voga, que todo mundo fala, né? Tem muito que a gente chama de greenwashing, a gente está falando até de rainbow washing, né? Das pessoas, né? Até de outras coisas, fingindo que tem e não tem, mas o importante é de fato você ter de verdade, né? Essa pegada aí do ser uma marca engajada socialmente, ver o lado social, respeitar o meio ambiente, olhar o emprego, né? Toda a cadeia produtiva e tudo mais, isso aqui cada vez vai estar mais em voga e hoje em dia é muito difícil você esconder, né, uma coisa ou outra aí, porque o consumidor é super conectado, eles descobrem, eles jogam todas as informações na internet, então a gente tem que cuidar muito desse aspecto da marca. Aí vem a parte de preço e promoção. Sempre a gente tem, lógico, alguém que, né, um driver ali, né, que vai, eu quero, dá para ser um preço mais baixo, né, brasileiro é o único país do mundo que parcela luxo, né, mega assim, coisas assim, isso não acontece em outros países. Acessibilidade é importante. Mas o que a gente está vendo no comportamento de driver preço? Antigamente o preço do driver preço era esse preço bem preço baixo, preço promoção, me dá o desconto do mês. Agora tem uma coisa também do preço consciente. Vocês viram que cresceu lá o biotransformador? Né? Com esse crescimento, o que acontece? Esse preço vale a pena? Vale a pena eu pagar por isso?
Não quer dizer que eu estou falando que o negócio vai custar 100 mil, ou 80 mil, ou 20 mil, ou 5 mil. Não é esse o valor em si, mas vale aquele preço? Vale aquela coisa? Então tem muito mais o preço reflexivo, uma conscientização de desperdício. Será que eu vou gastar nisso? Isso vale a pena eu gastar? Será que não é melhor eu comprar um usado? Será que não é melhor eu comprar um de segunda mão? Então isso começa a mudar aí nessa percepção das pessoas também. Bom, cada consumidor desse tem algum driver que pesa um pouquinho mais forte. O Mega Power é o que pesa para a maioria das pessoas. Lá o biotransformador, mais essa coisa da transformação aí do mundo. E o Flex Consumidor, um pouquinho mais essa conexão local, tradicional, né, que tem muito a ver com o perfil deles. Bom, contando um pouquinho mais, né, sobre esse nosso dia a dia, então esse impacto reflexivo fez as pessoas mudarem algumas coisas, né, amadureceu tecnologicamente, teve mais vínculo por propósito, novas formas de se relacionar, quando a gente fala relacionar com pessoas, marcas, dia a dia e tudo mais. Então o futuro que a gente fala é um novo caminho, né, que a gente tem. E vamos falar um pouquinho do que 23. Tem uma palavra da vez que é essa policrises, né? Como que vai ser o ano de 2023? Que eles falam um ano de policrises, vai ser melhor, pior? Né? O que é isso, né? A policrises, ela foi cunhada no Fórum Econômico Mundial e ela fala muito das crises entrelaçadas que estão acontecendo hoje em dia no mundo, né? Então, os analistas econômicos falam que são várias coisas que estão acontecendo, muitos riscos ao mesmo tempo, e fazia muito tempo na história da humanidade que a gente não tinha tanta coisa junta. A gente achou que ia sair da pandemia, mas continuou tendo todo esse emaranhado de coisa ao mesmo tempo. Então, começou lá na pandemia, né? Quando a gente começou a achar assim, não, agora vai deslanchar, vai voltar para o mundo, pá, veio a guerra. Aí com a guerra, um monte de coisa afetou, né, os outros países muito forte, né, a parte toda de entrega de insumo, transporte, a parte de alimentação, né, a parte de recursos naturais aí muito forte. Aliado a isso, todo o nosso problema aí, né, dia a dia, tecnologia, crises democráticas, né, o repensar das pessoas sobre os papéis dentro da sociedade, sobre a vida, né, e também olhando toda essa conexão, guerras acontecendo no mundo, né, crescendo a inflação, tudo isso na cabeça do consumidor. Né, a gente às vezes esquece um pouco que essas coisas acontecem, mas tudo isso está no nosso dia a dia, na nossa mente. Então, quando você viaja, a gente acabou de chegar de Nova York, que a gente acompanhou a NRF, né, lá, você vai nos supermercados ou você vai nas farmácias, eu brinquei até que o principal produto que vende na farmácia é o I'm sorry. Eles têm placas e placas na farmácia falando assim, we are sorry, né, desculpa, esse produto não tem, mas daqui a pouco vai chegar. Né? Produto novo chegando aqui, várias gôndolas vazias. Né? A gente não tem isso aqui tão forte, a gente não chegou a pegar isso tão forte, mas a gente tem vários produtos que saiu de linha em várias categorias aqui por falta de insumo para fazer, remédio, né, aqui também. Então, isso tudo está pegando muito forte globalmente. E fora a inflação também, né? Primeira vez em décadas que os Estados Unidos têm uma inflação, a gente brinca que aqui a gente sabe fazer a conta, eles não sabem, né? Até executivos nossos aqui do Brasil foram ensinar o pessoal lá de fora como fazer conta de, né, você pensar sobre inflação no negócio e tudo mais. Então, isso tudo vem acontecendo. E no Brasil, né? No Brasil, a gente fala que o Brasil esse ano está fadado a crescer. O Brasil é um pouco a bola da vez em investimentos internacionais, porque quando tem todas essas crises globais, todos esses movimentos acontecendo, a China também com aquele ponto dela aí agora, né, de fechamento, né, movimentação, tem muita gente de fora olhando para o Brasil, né, olhando para investir no Brasil, então a gente tem uma coisa aí de crescimento. É lógico que todas as nossas incertezas internas, né, sobre política econômica, como que a gente vai gerir, como que vai ser a influência do governo na política pública, né, nas estatais e tudo mais, dá uma ansiedade coletiva, né, dá um impacto isso no negócio, mas a consideração é que a gente vai crescer, não vai ser um super crescimento, mas a gente tende a crescer esse ano. Tá? E qual que é o impacto disso e a oportunidade para o setor? Né? A gente tem umas tendências que a gente mapeia, né, de várias áreas. Né? Então, quando a gente olha para joias, acessórios, a gente tem todo esse ponto, né, de cultura, valor sentimental, glamour, status. Tem uma certa tradicionalidade nesse mercado, nesse setor, né, nesse movimento. Só que a gente tem que estar olhando que a gente tem agora novas conexões, novos papéis, novos momentos,
de conexão com as pessoas, e isso vai mudar a forma que a categoria de vocês interagem. Então, ou vocês mudam a forma que vocês interagem com o consumo, ou essa é uma categoria que ela tende a diminuir de importância na vida das pessoas. E é isso que a gente não quer. A gente quer que as categorias aumentem de importância na vida das pessoas, para elas poderem comprar mais, gastar mais e tudo mais. Então, o que acontece? A gente está num momento de salto significativo. As empresas que conseguirem fazer esse salto significativo, elas vão conseguir pregar esse novo consumidor. E vai ser muito rápido. As empresas que não conseguirem, elas vão estar caindo, né, conforme o consumidor um pouco mais tradicional for diminuindo na sociedade. A gente tem um consumidor hoje que ele é mais exigente, que a gente viu lá, né? E tem uma coisa que é importante, que ele tem pensamento e desejo polarizado. A gente sempre fala assim, mas o que ele está pensando, né? Qual que é esse driver de pensamento linear que as pessoas estão pensando? Na verdade, as pessoas estão pensando em coisas polarizantes. Então, o que acontece, né? Ele fala assim, eu sou viciado em tendência, quero uma coisa nova, mas eu sou anticapitalista. Né? Eu sou super preocupada com preço, mas eu quero ter status, isso aqui só eu tenho, ó, eu comprei lá, só eu tenho. Né? Eu sou super individualista, né? Mas eu adoro um influenciador social, né? Eu sou super digital, mas tipo, o que a gente vai fazer fisicamente? Onde a gente vai se encontrar fisicamente? Então a gente está vivendo uma coisa de polarização muito forte, né? Isso que a gente tem que pensar, né? Não é um lado só, a gente tem vários lados no mesmo perfil, porque toda geração nova, a geração, né, de jovens que muda a sociedade, sempre tem uma coisa que driva elas mais. Essa nossa geração, ela está drivando a polarização, né, no pensamento. Uma das tendências que a gente acompanha, né, que nasceu na pandemia, foi o Pandemic Fear. Então, quando a gente fazia os estudos de tendência na pandemia, né, todo mundo falava que ia usar máscara para sempre, passar álcool gel para sempre, né, limpar tudo e tudo mais. A gente sabia que isso não ia acontecer, que isso ia diminuir, e diminuiu mesmo, né, diminuiu na população. É tão bom hoje a gente poder estar aqui, todo mundo, né, vendo, se conectando. Mas a gente deixou marca, a gente tem menos consumidor tradicional, mudou o comportamento. A gente pode estar usando menos álcool gel, mas a gente está mais digital, mais tecnológico, né? Se preocupando mais com a natureza, com contato com o mundo, contato com o outro. Então, o que a gente teve de resultante? Né? Esse reolhar para os valores humanos, essa forte importância aí do dia a dia e do propósito e tudo mais. A forte importância das conexões humanas. Então, a gente está vendo agora também um rebrindar das conexões, as pessoas querendo se reconectar e olhando para o trabalho. Tá. Falhou? Voltou? Tá. Então, as pessoas olhando para o trabalho, né, de uma outra forma. Também muita coisa de busca de descontração, leveza. Isso tem um impacto forte na categoria de vocês, né? Tipo, antigamente eu ia fazer essa apresentação de terninho. Hoje eu quase fiz de tênis, né? Mas mudou o jeito, né? O seu estilo, isso interfere no tipo de acessório que você vai estar colocando, né? E as conexões também com a natureza e com o mundo, né? Esse olhar para as pessoas um pouco mais aberto. Quando a gente pega a parte sensorial, né, a gente vê muito isso na parte mais, né, de textura suave, de acolhimento, cores orgânicas, cores pastéis. Então, se vocês pegam, por exemplo, o Google, que é uma marca super moderna e tecnológica, eles usavam cores fortes na comunicação. Agora, se vocês entrarem, né, tanto no site deles, como nos pontos deles de contato, é tudo orgânico. Né? A gente visitou a loja deles lá em Nova York, a gente foi também no centro deles novo, lá no Pier 57, e eles contaram muito pra gente isso, porque eles estão trabalhando tudo com a parte de relação neuro com as coisas de ponto de contato. Então a loja, o Google tem uma loja hoje que vende produtos, é tudo arredondado, né, cor madeira, cor terroso, tom suave no ouvido, né, do som. Então essas coisas das conexões são muito... Isso vai ter uma diferença aí para a gente olhar no setor. E essa coisa da reconexão, né, vou reconectar socialmente, do pertencer, lembra que a gente falou do lado dicotômico das pessoas, né? Tem esse lado do status. Então, como a gente pode estar encaixado nesses novos momentos que a gente fala? Quais esses momentos novos das pessoas? Então, por exemplo, aqui é uma parceria, né, da Tiffany, né, com a Nike, assim, então, tipo um tênis para esse lado mais cozy, usando a marca, então, né, esse lado mais descontraído do dia a dia. Então, a gente tem que ver como a gente pode permear nesses outros momentos. Então, o impacto para vocês aqui
essa coisa de se voltar a socializar, conectar-se, né, celebrar. Então, pensar muito nesses momentos aqui, quando você pensar numa linha, num produto, né, e tudo mais, porque tem essa importância de ser visto, mas tem também esse momento de reconexão. Joia sentimental. A gente vê outras categorias trabalhando muito bem em embalagens, história e tudo mais, né? Como você pode fazer com que aquilo seja mais do que só um objeto, né? Mas tenha um papel ali no momento de vida das pessoas. Quando a gente fala de conveniência, uma outra tendência que a gente acompanha, eu trouxe essas daqui do cantinho, tá? A gente vai passar por elas rapidinho. Conveniência vem crescendo já desde que tem, acho que, o primeiro estudo de tendência na face da Terra, que o consumidor quer coisa mais rápida, mais prática, para ontem, para agora. Só que a gente tem uma camada agora que a gente brinca que é do preferencialmente grátis. Tipo, você faz gravação na joia? Sim, grátis. Né? Você faz não sei o que lá, entrega na minha casa? Grátis. Né? Por quê? Ele aprendeu que ele pode ter várias coisas grátis. Porque várias categorias que ele consome, entrega para ele grátis, faz para ele grátis, pensa para ele grátis. Então, ele quer que isso aconteça nas outras categorias também. Então, você dar para as pessoas coisas que têm valor grátis, você está fazendo com ela uma conexão emocional positiva. Aí, coisas grátis, pode ser até tipo, eu vou mostrar para você virtualmente como fica na sua mão, eu vou te dar um recurso tecnológico que você vai conseguir acessar, né? Mas como você pode empacotar isso como um mimo, como algo que você está fazendo de especial para a pessoa, dando uma conveniência, ajudando ela no dia a dia dela, né? A gente tem falado muito de recorrência. Tá? A recorrência é uma das coisas que é mais importante hoje em dia no marketing, quando a gente pensa de tendência, que é assim, em vez de eu fazer a pessoa comprar, cada vez é uma compra, cada vez é uma batalha, cada vez é um momento, como você criar artifícios para as pessoas comprarem as coisas de forma recorrente. Então, tipo, eu vou assinar as minhas joias, eu vou assinar aquilo, né, da minha vida, as experiências. Então, aqui é uma marca que é bem legal, para mim, uma das de assinatura de roupa mais bacana que tem, que eles têm todo um modelo de database que eles mandam para a tua casa, você faz lá, responde umas perguntas, ele manda para a sua casa o kit, né? Roupa, acessório, tudo que... E aí, depois você usou, experimentou, não gostou, mandou a metade lá para eles de volta, o resto você continua usando, você pode comprar, ou você pode só alugar, devolver. E eles pegam tudo isso e olha na jornada, olha com tendência, olha com designers, né, e curadores de moda, o que está acontecendo na volta das pessoas e alimentam um modelo de inteligência artificial, matemático, para sugerir cada vez coisas com cada pessoa, né? Então, eles falam que assim, o acerto deles cada vez é maior. Então, quando eles mandam uma caixa para as pessoas, cada vez menos as pessoas devolvem, porque eles estão entendendo muito bem a forma das pessoas pensarem, se vestirem e tudo mais. Isso pode ser feito em qualquer setor, né? Aqui, por exemplo, é o Rent the Runaway, que é outra concorrente dessa empresa, né? E eles têm toda uma parte lá de alugar a joia, em vez de você comprar as joias, né, que vem também nesse kit deles. Eles falam que no futuro eles não querem nem que tenha mala de viagem, né, que eles falam assim, não tem problema, você assina o nosso programa e quando você viajar, estiver em outro lugar, quando você chegar no hotel, sua roupa já vai estar no armário, aquela que você vai precisar durante aqueles dias que você vai estar lá. Então essa coisa de predição, de você trabalhar com a recorrência, fazer as pessoas, né, pensarem dessa forma diferente, vai mudar muito o nosso jeito. Outra coisa também é como a gente pode ajudar as pessoas a terem menos fricção no dia a dia, né? Por exemplo, às vezes eu vou na praia, eu não vou levar meu celular, às vezes eu vou num lugar, tipo ali na rua, eu não quero levar meu celular para fazer um pagamento. Por exemplo, aí tem joias, né? Ou acessórios, anel e tudo mais, que pum, você põe lá e faz pagamento, né? Ele tem a sua, né, sua identidade ali, sua carteira virtual, e você pode usar isso para pagamento. Então, como você pensar na categoria não só como um objeto ali de status para a pessoa, mas algo que ela vai mudar a forma da pessoa conviver. E aí a pessoa não vai poder ficar sem, você concorda? Né? Porque imagina que eu vou esquecer meu anel que paga, entendeu? Então, essas coisas que a gente tem que pensar, né? De diminuir a fricção, diminuir barreira, aumentar essas experiências, pensar nessas recomendações inteligentes. Quando a gente fala de, né, global tech sharing, é o olhar da globalização aliada à tecnologia, né, que fez a gente realmente fazer esse mundo sem fronteiras, né, que a gente fala que o mundo é muito fluido, né, hoje em dia. A gente tem muita essa coisa que a gente chama agora da hiperconectividade, hipersensorialidade e aceleração na imersão.
né? O que é isso? O que é esse impacto dessas coisas no mercado de vocês, né? No futuro nosso de consumo, ou qualquer coisa que você consome na sua vida, tá? Primeiro a gente vai ter um avanço de ativo digital. Tá? Ativo digital que você vai ter o ativo digital e o ativo físico daquele mesmo ativo. Então eu fiz no mundo digital uma coisa, uma joia, um objeto, não sei o quê, e eu quero ter ele fisicamente no meu mundo físico, né? Isso é um dos movimentos que vem aí acontecendo. Simplesmente eu tenho a linha completa no digital e eu só tenho algumas coisas no meu mundo físico. Como você pode interagir com essas coisas aí no dia a dia? Essa geração nova que vem, eles já pensam um ativo digital como coisas compráveis, né? Quem tem filho pequeno, né, que joga Roblox, Fortnite, né, gasta fortunas comprando roupinha, acessórios e tudo mais. E eles sabem lidar com coisas de efemeridade que nem tem no mercado de joia. Tipo, essa roupa só vai ter nessa season. Se você não comprar agora, não tem mais. Entendeu? Então, você consegue jogar com todas essas coisas nos ativos digitais também. Uma coisa que vai mudar muito o jeito que a gente lida a internet, com a Web3, né, com as entradas, né, a gente ainda está começando a Web3, tá? A gente vai acelerar muito essas coisas, que é essa parte de visão, olfato e tato, né? Aqui, por exemplo, é uma lente de contato que já existe, é a Modio, você põe e você enxerga realidade aumentada. Então, por exemplo, quem está me ligando no meu celular, o que está acontecendo, o resumo aqui da palestra, né? Eu não estou com ela aqui, mas daria para a gente fazer esse tipo de coisa. Parte de tato, você mudar a sensorialidade, você sentir coisa, você sentir frio, calor, você sentir emoções ligadas a alguma coisa que está conectada no seu corpo. Né, além das partes de medição, né, todo mundo aqui, né, contador de passo, todas essas coisas mais comuns. E também a parte de cheiro, né, a parte olfatória ligada à tecnologia. Não sei se alguém aqui já viu, tem um garfo, né, que é um garfo sensorial, que você pinga ali gotinhas, na hora que você come, ele extrai o cheiro de outras coisas, quando é tecnologicamente do que você está fazendo. Então você está comendo, sei lá, um macarrão de queijo, mas vem um cheiro lá, sei lá, de frango, não sei o quê, você acha que você está comendo frango, porque o nosso cérebro, ele pensa muito mais até no cheiro do que no que de fato a gente está comendo. Então a gente vai ter essa empresa aqui, eles já conseguiram fazer um chip com umas coisinhas olfatórias que você põe no computador, e aí você da sua casa, por exemplo, eu estou vendo um filme e vem a natureza, e vem cheiro de natureza. Né? Então, como a gente vai mudar a nossa relação sensorial pela tecnologia. Aqui é uma gôndola que tinha lá na NRF, que é a feira de retail, né? Você tira a fragrância do que era, também vinha o cheiro daquilo que você estava experienciando. Então, já é um passinho disso, né? De como a gente vai mudar a nossa sensorialidade. Então, imagina isso numa experiência de compra da categoria de vocês, né? A pessoa, tipo, indo para um outro universo, indo para um outro ambiente, né? Simplesmente pela joia que ela está pegando. A gente viu muito forte também hologramas 3D crescendo, umas caixinhas que você consegue fazer o holograma 3D. Eu fiz até o holograma 3D meu, foi super rápido. Entrei lá numa coisinha, 2 segundos, gravaram, eu já era um holograma 3D. Por aqui, melhorou? Então aqui, né, que nem eu estava falando para vocês, o uso de hologramas, né, no dia a dia. Então, assim, você talvez não precise, você pode ter um expert explicando sobre aquilo, né, dentro da loja, e eles interagem, tá? Esse aqui era um tipo vídeo, mas você tem vários hologramas lá que interagem, que você programa as perguntas e as pessoas vão respondendo via inteligência artificial, dúvidas que as pessoas têm sobre categoria, produto. Aqui é a loja do Google, que eu falei para vocês, está vendo? Tom pastel, muita coisa de uso de realidade aumentada também ali para você expor os produtos, expor as novidades, né, e tudo mais. E essa coisa de você usar o físico com o digital na exposição é uma coisa que vai mudar bastante o nosso jeito de ver produtos para frente. Então aqui, ó, aquela caixinha que estava ali mostrando na outra foto, mas um zoom, tá? Então tá vendo que tem todo o produto dentro e faz toda uma interação de realidade aumentada por fora. Então, quando você está vendo um negócio de profundidade, mas ele é digital, ele é super emocional, né, e se muda a sua sensação com relação àquilo, né, aumenta o valor agregado daquilo que você está avaliando. Outra coisa que a gente viu bastante lá, essa parte de autenticação digital, né? Então essa é NFC, não é NFT, tá? NFC é porque é de proximidade, né? De você conseguir fazer uma comunicação próxima, tá? De um campo próximo. Então você pega
tem coisas até bem pequenininhas desse tipo de etiqueta que você pode colocar uma joia e tudo mais, e você colocando, batendo o seu celular nele, você consegue ver a origem, história, quando foi feito, qualquer informação que você pode colocar. Então isso faz com que o ativo fique muito mais ainda valorizado, né? Então imagina, sei lá, no jantar, fala assim, bate aqui na minha pulseira, vou te... outras informações, outras conexões que você pode estar fazendo aí no dia a dia. E eles usam muito isso para quê? Para compra, né? Você pode usar para compra, mas você pode usar para verificação, você pode usar para conexão. Para verificação, tinha um stand que trabalhava lá com esse tipo de etiqueta para roupa, para resale. Então, para você comprar roupas usadas, mas você sabe de quem que foi aquela roupa. É lógico que, né, que você comprar de uma personalidade, comprar de alguém, não sei o que, vai ter muito mais valor aquela roupa usada do que se você comprasse aquela roupa nova. Então, esse tipo de pensamento novo, como a gente pode valorizar as conexões da categoria, que é diferente. Aqui na loja da Salvatore Ferragamo, fica em Manhattan essa loja, eles dentro da loja tem uma coisa de espelhada, assim, que você tem uma parte que você consegue fazer uma interação digital, que foi feita por esse designer, ali em cima chama Shakespeare, que fala aqui o nome dele. E você monta uma obra de arte virtual e eles te dão aquela obra em NFT. Quer dizer o seguinte, eles te dão aquele arquivo digital com propriedade digital para você. Então, eles queriam se conectar mais com as pessoas jovens, né? Então, trouxeram esse artista que é um artista local, jovem, antenado, para fazer esse tipo de intervenção. Então, né, outras formas de conexão com as pessoas. Aí quando a gente fala também de usar a tecnologia, né, essa joia ali em cima foi feita com scanner 3D, eles escanearam a pétala de flor de verdade para conseguir fazer depois o design em cima disso, usando impressora 3D, usando inteligência artificial, né, aqui, né, também mostrando nesse outro site aqui, né, toda a parte de você desenvolver produtos aí usando impressora 3D, que vai ser uma das grandes movimentações, e muito tem se falado do ChatGPT, né? Vocês devem ter visto alguma reportagem, alguma coisa. Quem nunca entrou, é só entrar, digitar o seu e-mail e usar. Não tem nenhuma coisa difícil, fricção zero. Às vezes está fora do ar, tá? Então não é do seu computador, se você não conseguir entrar, várias vezes ele fica meio fora do ar. Mas ele é o seguinte, você faz perguntas, né, para a inteligência artificial e ela te responde com base em todo o material que existe na internet. Te responde sobre tudo. Então, quais as tendências de joias? Qual o movimento futuro da sociedade? Né? Qual a melhor receita para bolo para crianças felizes? Né? Qualquer coisa que você põe, ele te responde. Só que tem uma coisa que vai impactar na vida de vocês, né, que trabalham com design, artes e tudo mais, que é uma outra tecnologia, que a OpenAI tem também, que é o DALL-E. Eles já estão no DALL-E 2, tá? Que é inteligência artificial para imagem. Então, como é que funciona? Você entra lá no site, né, e aí você digita alguma coisa que você quer que ele faça. Então, por exemplo, eu gosto de pérola e gosto de cor. Né? Então eu escrevi aqui para ele assim, me faça, eu escrevi em inglês porque sempre vem melhor, tá? Quando você faz em inglês vem melhor. Né? Me faça um anel super trendy, muito bonito, de pérola, estilo Van Gogh. Imagina que isso é um briefing, né, que você está dando lá para a pessoa de design, para uma linha, né, de produção e tudo mais. Aí vamos ver o que ele me devolveu em 1 minuto, menos de 1 minuto, tá? Né? É pérola, é Van Gogh, anel. Tudo bem que o dedo está torto aqui, tá, gente? Para quem olha design, né? Você também no dedo está torto, não é perfeito. Mas são peças super bacanas. E você pode falar outra, gera de novo para mim. Você pode polir a sua busca, né? Não, eu quero que seja prata, eu quero que seja assim, eu quero que seja grande, eu quero que seja pequeno. E ele constrói várias coisas de inspiração. Então, se alguém quiser produzir, eu compraria esse, quando que você faz alguma coisa. Então, por exemplo, se você faz fricção, né, ou se você está num ambiente com luz, sem ter luz, ele muda ali no dia a dia. A gente vai ter isso bastante também em roupas e tudo mais. Sempre que a gente fala de tendência, a gente fala de metaverso, as pessoas sempre perguntam para a gente, o metaverso, o que vai acontecer no metaverso? Gente, o metaverso de hoje é diferente do futuro, tá? Está em construção, tem uma plaquinha aí em construção.
que acontece? No futuro, a gente vai ter um metaverso fluido, que nem a gente fala hoje, assim, o que é a internet, né? Essa coisa que a gente se conecta, que a gente tem os nossos celulares, isso a gente vai ter no futuro, tá? Essas relações mais digitais, numa outra camada mais forte. Então, aquela coisa que eu falei para vocês da aceleração da imersão, de ter outras camadas de tecnologia no nosso dia a dia, da gente estar enxergando mais coisas com realidade aumentada, com realidade virtual, isso é o futuro ali do metaverso. Não é necessariamente um Second Life, uma vidinha que você vai ficar lá dentro do computador. Não é isso. É a gente interagir com mais camadas tecnológicas no nosso dia a dia. Aqui é um exemplo da Tommy Hilfiger. Eles fizeram um universo dentro do Roblox, né, que o Roblox se define como um metaverso, mas não é bem um metaverso, porque um metaverso de verdade, ele não tem dono, tá? O conceito. E eles fizeram até um desfile, né, que você via o desfile no desfile e via o desfile dentro do Roblox. É uma coisa muito maluca, assim, quando você olha em forma experiencial. E no lugar onde eles fizeram o desfile, do lado todo em volta era tela, e era a tela do Roblox digital, né? Então você via as coisas de dentro, via fora. Então essa coisa essas camadas que eu falei para vocês novas no dia a dia. Quando a gente pensa para o consumidor, eles já estão antenados. A gente tem 20% aí de pessoas falando para a gente que acha que vai consumir mais no metaverso no futuro, vai comprar mais via live commerce, né? Live commerce é aquela, né, está crescendo muito nos Estados Unidos, é você apresentar o produto, tipo o nosso telemarketing, né, de televisão, não sei o quê, mas nas redes sociais, né, que você tem normalmente alguma coisa também que acaba na hora, edição limitada, né? Tem um que chama Next lá fora e eles fazem todos com pessoas famosos de futebol, de basquete, né, e tudo mais. Então aqui esse olhar nosso dessas novas conexões, né, da aceleração. E vamos falar um pouquinho de Space Reframing. Isso vai mudar um pouco o espaço de lojas, né, o jeito que a gente interage com compra e produto, tá? Então, o que acontece aqui, né? A gente visitou vários lugares que você tem novos tipos de interação. Então, é muito mais presente, por exemplo, você tem um bar dentro do ambiente de vendas. Na Nordstrom, por exemplo, que é uma loja de departamento super grande, o andar do bar é o andar de sapatos, onde vende sapatos. Eles falam que é onde eles mais vendem sapatos, porque o bar é no meio, assim, aqui é bar e aqui é o sapato. Tudo junto, né? Eles têm champanhe pra caramba e muita roupa, muito sapato. Então, essa coisa de você pensar nos momentos, na busca por esse experiencial. Essa loja aqui, a Maris, ela vende joia, mas vende decoração, tem espaço também para você comer, então roupa, moda. Então, essas novas camadas que eu falei para vocês, lembra da fusão cultural, né? A gente está interagindo com tudo isso no dia a dia. Que é um exemplo da Chili Beans no banheiro, né, e tudo mais. Então, aqui a gente pensar nisso, nesses novos pontos de contato, tanto para a exposição quanto para a compra, né? E quando a gente fala de Minecraft, é uma tendência que a gente olha, que é a coisa de você usar a mente para pensar coisas novas. As pessoas têm essa busca forte por personalização, né? Fazer do meu jeito. Isso está dentro aqui dessa tendência. Aqui também a gente viu, numa das lojas lá fora, tinha um personalization bar. Tinha um bar e tinha uma área de personalização para você fazer a personalização nas suas joias. Qualquer joia que você comprasse na loja, você podia personalizar alguma coisa lá dentro, né? Ou, por exemplo, né, faça o seu próprio anel. A gente tem um grupo de curador de pessoas que faz o seu próprio anel de casamento, né? Então, esses momentos que a gente possa interagir, também pensar em outras coisas que as pessoas usam no dia a dia, que podem ser joia. Então, aqui, por exemplo, é um fonezinho de ouvido, que ele se conecta, aqui tem um imãzinho, você desconecta, ele vira um fone de ouvido e quando ele está conectado, ele é um colar, né? Então, pensar nesses outros momentos, esse aqui também foi desenvolvido por um super designer, né? Um fone de ouvido super joia, é uma joia, um fone de ouvido, né? Então, pensar em outros momentos aí, essa aceleração da personalização aliada com tecnologia. Quando a gente fala de sustentabilidade, né, a gente não aguenta mais escutar falar disso, né? Todo mundo fala, sempre que a gente fala de tendência, mas vem crescendo muito isso, a gente não pode deixar de olhar e pensar nessas coisas, né, quando a gente pensa nos produtos, né? Energia limpa, reciclagem, reuso, embalagem sustentável, rastreamento de origem do processo. Então, quando a gente pensa no setor de vocês, né, tem toda a parte da responsabilidade do material, o reuso, pensar na embalagem, pensar no descarte, no reaproveitamento, né, ou você pegar uma coisa antiga e trazer ela, reformular para hoje. Então, isso é muito de pensar no consumo consciente, né, de regenerar, né, de olhar esse looping aí também, né, da volta do produto, tá?
E também pensando em coisas sintéticas, né? Tem várias categorias que a gente vê crescendo material sintético, né? Que ninguém gosta de pérola de plástico, mas não é isso que a gente está falando. Mas, por exemplo, os diamantes sintéticos, né? As coisas crescidas em laboratório, como também isso vai crescer aí no nosso dia a dia. Aí a gente fala muito da sustentabilidade do ambiente, mas tem a sustentabilidade das pessoas, né? A nossa sustentabilidade, né? Como é o nosso ser dentro desse mundo com essas mudanças todas que vêm acontecendo, né? E o que a gente vê? Saúde mental é um tema que vai impactar muito nossos negócios, tá? Então, vocês que são, né, produtores aí, pensem isso na cadeia produtiva, funcionário, né, todos esses tipos de coisas, mas também os nossos clientes, olhando lá na frente, a parte de consumo. Quando a gente pergunta para as pessoas, né, as principais preocupações da sociedade em si, o crescimento de doença emocional está no 5º lugar, depois de pobreza, corrupção, insegurança, fome. Só para vocês terem ideia o quanto que isso está impactando no mental das pessoas, no nosso dia a dia. E cresce, tá? Cada ano que a gente mede, isso cresce. Dentro dos problemas que as pessoas têm medo de desenvolver, a gente antigamente perguntava, né? Era muito problema cardíaco e não sei o quê, Agora o principal problema é o problema emocional, estresse, depressão, ansiedade, né? O mercado de saúde, de bem-estar, é um mercado gigantesco, é um mercado que tem muito dinheiro na mesa que a gente pode aproveitar. E como a gente pode pensar isso dentro desse setor de vocês, né? A gente tem dentro do nosso estudo de, né, sustentabilidade humana, a gente tem esse tripé aqui, que a gente fala de pensar nessas coisas: segurança física, emocional e digital, saúde e bem-estar e desenvolvimento educacional. Então, se você pega esses pilares, você está ajudando as pessoas nesse desenvolvimento dela emocional. Quando você pega um smartwatch, ele está ajudando nesses pilares, né? Você conta seus passos, vê quanto que você andou, está pensando na sua saúde, né? Já é um passo para isso, e dentro dessa categoria, né? Você também tem os smart rings, que você consegue ver hoje, isso em anéis também, né? Você ter toda a sua saúde, saúde do sono, né? E tudo mais através de um anel. Tem os smart glass, esse daqui é da Ray-Ban, na shoppings lá fora, assim, eles sempre põem na porta, assim, que você consegue tirar foto, você consegue postar, interagir, coisas via o óculos. Esse aqui é uma pecinha que eu acho bem bacana, né, na Amber, você coloca, é um relógio que você usa, esse aqui é o 2, é o evoluído. O 1 não funcionava tão bem, tá? Eu comprei. Esse é o 2, eu não sei se ainda funciona melhor, mas o que acontece? Ele muda a sua temperatura corporal. Então, imagina que eu estou aqui dando a palestra para vocês, eu começo a sentir muito calor. Aí eu clico aqui nele e fala, diminuir minha temperatura a 4 graus. Aí ele faz o seu corpo inteiro diminuir a temperatura corporal. Diminuir ou aumentar. Então, você usar, né, uma joia, um objeto, para você modificar sensações, né? Ou para segurança também, né? Pessoa de idade, ou pessoas mais famosas, qualquer problema, você ter esse momento aí também com relação à joia. Então, outro campo dentro dessa parte aí de quando a gente olha de respeito e tudo mais, sempre entra a parte de inclusão, né? E o que a gente vê de inclusão, né? Os maiores problemas que a gente tem na sociedade, um é o medo de inclusão das doenças emocionais, de não ser respeitado pela doença emocional, por isso que é importante o controle dessas coisas também, mas preconceito em relação ao gênero, pele, racismo, orientação sexual. Então, por isso que a gente fala na comunicação, respeitem as diferenças, olhem as diferenças, porque isso é um tema que está muito em voga para as pessoas, isso cada vez mais vai pautar decisão e escolha sobre marcas e produtos. Quando a gente fala, né, aqui nesse mercado, né, tem toda a parte de joias para homens, né? A gente pensa muito joia feminina, a gente vê várias marcas já crescendo nisso, mas isso está tendo um movimento um pouco diferente agora, realmente uma consolidação disso, é um mercado que vai ter um potencial de crescimento interessante. Outra coisa que a gente vê é a genderless, né, joia sem gênero, que você pode usar qualquer pessoa, não tem cara se é de homem, se é de mulher, é fluido, né? Que você pode ter. Então, várias marcas aí já famosas, né? Trabalhando com esse tipo de joia sem gênero. E outra camada muito importante na sociedade, que teve a maior adoção do mundo na pandemia, foram os pets, né? E a gente está vendo um movimento super forte de humanização do pet. A gente até visitou uma loja lá fora que chama Ready by Pectico, que é uma loja feita para cachorro de millennials. Então você tem um monte de roupa, acessório, 1 bilhão de coisas feitas para cachorro. E
né, inclusive a gente está vendo lojas assim que nem essa daqui, né, que tem joias para o pet. Então essa parte da humanização para o pet também é um mercado que vai aí estar crescendo bastante. Então aqui olhar esse novo olhar para o mundo, né, para frente, para o outro, né? E aí a expectativa para o futuro, só para todo mundo sair aqui feliz, quando a gente pergunta para as pessoas acham que o futuro vai ser melhor. Então, apesar de todos os nossos problemas, né, todas as coisas, a gente está numa situação de otimismo para as pessoas. E aí a gente vê o seguinte, tem várias categorias que a gente mapeia o potencial de consumo. A gente pergunta assim, o que você vai consumir mais lá para frente, o que você vai gastar mais, né, e tudo mais. Então, a notícia boa para vocês é que é primeiro lugar aqui, roupa, calçado, acessórios, né? As pessoas querem consumir mais dentro dessa categoria, e aqui também coisas de uso pessoal, né? Ligado da tecnologia. E essa lista é gigante, ó, só para vocês verem, assim, tipo, a gente tem um monte de coisa aqui, decoração, viagem, serviços de streaming, né? TV a cabo, bebida alcoólica, né? Brinquedo. Então, você está lá em cima, no top do movimentação, mostra uma abertura das pessoas a esse tipo de consumo. Mas lembrando que a gente tem um novo consumidor atual, mais reflexivo, mais exigente, com vínculo de propósito. A gente não pode esquecer dessa aceleração aí da imersão, que vai mudar o comportamento, e essa visão positiva aí para o futuro. E era um pouquinho isso que a gente trouxe aqui para vocês hoje. Aqui está meu contato, quem quiser pode me mandar um WhatsApp, eu mando a apresentação também por PDF, né? E super obrigada, estamos abertos aqui a perguntas, se alguém tiver alguma pergunta, quiser alguma coisa, é só contactar aqui com a gente. Obrigada, gente.